Salmo 127, de verso 1. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Feche seus olhos, só um minuto. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esse tempo e pela oportunidade que nós temos de te adorar e de cultuar ao Senhor nessa manhã, Pai. Que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua palavra e que o Teu Espírito Santo traga, ó Deus, a compreensão e a revelação das verdades contidas em tudo aquilo que a gente vai conversar nessa manhã, Pai. Fica conosco nesse tempo e nos abençoe aqui em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Irmãos, o Salmo 127, ele é um salmo que faz parte de um compêndio de salmos, né? Os chamados salmos de romagem, ou salmos da peregrinação, ou o cântico dos degraus, que vai ali do Salmo 120 até o 134, mais ou menos. São 15 salmos que os judeus eles costumavam a salmodiar, né, no decorrer, no trajeto, quando eles desciam para Jerusalém nas peregrinações, para fazer parte das festas, dos sacrifícios, né, aquelas 3 festas principais, né, que os judeus eles comemoravam. E o Salmo 127, ele é atribuído a Salomão, que ele tenta ali transpassar, né, a futilidade, né, do esforço humano, desacompanhado da bênção de Deus e da provisão divina em relação à edificação. E eu quero aqui ressaltar a edificação no caso da família, né? O tema central desse salmo é a dependência total de Deus para o sucesso em todas as áreas da nossa vida, inclusive da família, né? O salmo ele nos lembra que o verdadeiro sucesso e a verdadeira segurança, ela não vem das nossas diligências, ela não vem da nossa habilidade, mas ela vem do favor e da graça de Deus. Então ele nos convida a reconhecer a soberania de Deus em todos os aspectos da nossa existência e buscar a sua orientação e a sua bênção em tudo que nós formos fazer. O Salmo ele nos lembra que a prosperidade material e o sucesso familiar, eles não são resultados exclusivos dos nossos esforços, mas sim da graça e do favor de Deus. Amém? Então eu quero trabalhar com vocês na mensagem de hoje sobre uma família essencial. Irmãos, a família, quando ela se constitui, né, ou quando no início da constituição da família, nós sabemos que não é algo fácil, né, de se construir. A gente sabe, construir uma família ou constituir uma família nos dias de hoje é um trabalho árduo, é um trabalho difícil. Não é uma coisa simples, não é banal, né, igual nós vemos muitos pensamentos, né, ou muitas pessoas que pensam assim, que levam a família de uma forma mais banal, não dão muito valor à família. E a família, ela é uma espécie de célula-mãe da sociedade, porque é nela que se formam os valores, os afetos e os princípios que moldam o caráter, né, do indivíduo e, consequentemente, o rumo, o destino de toda a comunidade, até mesmo no caso da sociedade. Então a família ela tem um papel essencial. Ela é uma célula-mãe, né? E esse conceito ele reforça o fato de que a saúde moral, emocional e espiritual da sociedade, ela começa no ambiente familiar, onde as pessoas aprendem a conviver umas com as outras, a se respeitarem e a amar também o seu próximo. A família, ela é uma instituição primária e fundamental na sociedade. Ela é responsável pela socialização dos indivíduos
e pela transmissão de normas, de valores e comportamentos que sustentam a estrutura e o funcionamento da sociedade. A família é importante. Sendo assim, dá para percebermos o quanto a família ela é extremamente importante, nós devemos valorizar. Porque ela é responsável pelo desenvolvimento humano sociológico. O ambiente familiar é como se fosse o útero da sociedade. Na formação do caráter, das normas, dos princípios e dos valores dos indivíduos. Agora, se pegarmos tudo isso e linkarmos ao fato de que a família é um projeto de Deus, nós vamos começar a perceber ainda mais o quanto a família é algo importante e valioso. A família, irmãos, ela não deve ser formada de qualquer jeito. A família não deve ser algo temporário, e sim algo permanente. Porque família é um patrimônio que devemos investir e muito, sem medir esforços para fazer dela motivo de orgulho. Não no sentido de engrandecimento, mas no sentido de que ao olharmos para trás e vermos o caminho que nós percorremos, os desafios, os obstáculos que foram superados, as lutas, as dificuldades que ao longo dos anos foram sendo superadas, mas que hoje, olhando para tudo isso, para o resultado, nós vamos ver que valeu muito a pena. Valeu a pena todos os esforços, toda a dedicação que muitas vezes eu e você, nós empenhamos ali para a constituição da nossa família, todo o trabalho, talvez as lutas, as noites em claro, sem dormir, as lágrimas derramadas. Quantos momentos de aflição, de preocupação, de desespero, sem saber o que fazer, tentando organizar as coisas, clamando a Deus. Não é fácil, irmãos, mas o resultado, ele nos mostra o quanto valeu a pena tudo isso. Sendo assim, de maneira natural e sociológica, a família ela tem um papel essencial e fundamental para o indivíduo e para a sociedade. Agora, muito mais ainda, a família é importante se tratando de uma família cristã. Porque o cristianismo, ele potencializa essa formação e essa atuação do indivíduo na sociedade. A família considerada cristã, ela deveria ser o exemplo categórico, exato, desse conjunto de princípios e valores que a sociedade espera da família. Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, não é assim, porque nós estamos vivendo em um período onde os princípios, eles estão sendo corrompidos. Está prejudicado. E até mesmo, em alguns ambientes familiares, esquecido. Mas Cristo, em Cristo, ou melhor dizendo, isso precisa ser mudado, irmãos. Porque a partir de Cristo, esses princípios, eles precisam ser recuperados. Eles precisam ser restabelecidos. E nós precisamos fazer a diferença na formação dos nossos filhos. E também dessa geração atual. Porque está difícil. Está complicado. E a implicação desse texto que nós lemos, do Salmo 127, verso 1, é um contraste entre a suficiência de Deus e a insuficiência do homem. Porque por mais que a sociedade tenha os seus parâmetros, tenha as suas regras para constituir uma família, Deus também tem suas regras, tem seus parâmetros.
tem seus princípios. Porque de nada vai adiantar os nossos esforços na construção da nossa família, se aquilo que estamos almejando conquistar, se aquilo que estamos tentando constituir, não estiver de acordo com a vontade de Deus. Tudo aquilo que projetamos, que nos esforçamos para alcançar e estabelecer em nossa família, precisa estar em conformidade com os princípios bíblicos e de acordo com os padrões que Deus estabeleceu para que a família fosse constituída, para que se constituísse uma família. Porque todo o trabalho humano, todo o esforço, todo o empenho, às vezes a dedicação, ela está fadada ao fracasso se não for estabelecida em Deus e por Deus. O texto diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Fica claro que todo o nosso conhecimento, todo o nosso potencial, as estratégias que muitas vezes a gente articula, os nossos recursos, as regras, os parâmetros humanos, não são suficientes para edificar a nossa família e a nossa casa como Deus gostaria que fosse. A suficiência do homem, ou seja, o potencial humano, se torna carência e necessidade diante da suficiência de Deus. A família, ela é importante na sociedade, mas muito mais uma família cristã, porque ela precisa ser referência, ela precisa ser um modelo de padrão de Deus para o mundo. E pensando nisso, irmãos, eu quero apontar 3 motivos essenciais da família na sociedade. E o primeiro motivo essencial da família na sociedade é porque a família, ela molda o caráter do indivíduo. Ninguém consegue ter um caráter moldado vivendo isoladamente. Nós não podemos provar as virtudes de alguém num relacionamento à distância, por exemplo. Você não consegue fazer isso pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelas redes sociais. Não dá. Porque aquilo ali é superficial. Os emotions, eles não demonstram exatamente aquilo que está no seu coração, a sua essência. Aquilo que você transmite olhando no olho, convivendo. Não dá. Crescimento e maturidade só são alcançados com a interação pessoal por meio de um relacionamento. E nesse caso, o relacionamento familiar ele é crucial. Porque é em meio à convivência e esse relacionamento que nós vamos sentindo, experimentando as situações e desenvolvendo e aprendendo as formas, as maneiras de como lidar com tudo isso. E a palavra de Deus, ela é essencial para nos auxiliar nesse processo de aperfeiçoamento. A família, ela é o primeiro ambiente onde os valores morais, éticos e espirituais são transmitidos. Você pode perceber. A pessoa, às vezes, ela nem é sectária da religião, por exemplo. Mas porque os pais dizem que são, e que passou isso para ela, então ela se considera. Mas ela não faz nem ideia do que é os princípios, o que ela acredita. Ela não tem esse conhecimento. Mas por aquilo que foi transmitido a ela, na cabeça dela, ela é. Então esses valores, eles são transmitidos. A gente sabe que antigamente, principalmente o povo de Israel, eles transmitiam, né, a cultura, esses valores, de maneira oral. Era passado de geração em geração. Mas agora, nós como cristãos,
quais são os valores que nós estamos transmitindo para os nossos filhos? Ou melhor, para nós respondermos essa pergunta, nós precisamos responder uma antes. Quais são os valores que nós temos? Quais são os valores que nós carregamos? Será que nós estamos sendo exemplos de princípios e valores para a nossa casa, para a nossa família? Porque, por exemplo, toda ação e toda atitude, no caso dos filhos, eles passam pela aprovação dos pais. Os pais precisam estar ali analisando tudo isso. Para onde que o filho está indo? O que está se formando ali no seu caráter, na sua essência? Isso precisa ser analisado, avaliado, acompanhado pelos pais. Eles têm essa responsabilidade. Mas é interessante, irmãos, porque hoje nós vemos sem filtro a aprovação e a liberalidade dos pais na atuação dos filhos. Por exemplo, a corrupção. Pais que agem de maneira sutil, mas corruptamente, na frente dos filhos. Uma mentirinha aqui, outra ali. O erótico, o sensual, sendo desenvolvido na vida dos filhos e, pasmem, com a aprovação dos pais. Nós fomos num aniversário esse tempo atrás de uma criança e ela fez lá, no meio da festa, uma apresentação, uma dança, se sensualizando. E todo mundo acha bonito, aplaudem, elogiam esse tipo de comportamento. Aí você olha para aquilo e diz assim, poxa, quais são os princípios e valores que estão estabelecidos naquela família? A escola que a Liz frequentava anteriormente, a professora colocava funk na educação física. Tem umas letras bacanas, né? É bem didático. Agora, se isso não for filtrado, irmãos, na vida dos nossos filhos, com certeza isso comprometerá o futuro no que eles serão. O futuro deles e o que eles serão também no futuro. Nós, como os pais, nós temos a responsabilidade de bloquear tudo isso da vida deles. E sermos para eles modelos, exemplos de homens e mulheres de Deus, de caráter, de honestidade, de integridade, para que eles possam assim também ser no futuro. Porque os princípios e valores do reino devem ser estabelecidos pelos pais, por nós, pelas mamães, pelos papais, mamães e papais. Nós precisamos mostrar para eles que somos diferentes. Sim, somos diferentes. Porque o conjunto de valores e princípios que nós carregamos como cristãos são totalmente diferentes do que aquilo que o mundo oferece. Porque Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. O mundo já não tem isso. O padrão que o mundo oferece na constituição familiar é outro. Agora, eu não posso admitir que a minha família seja levado por isso e fira os meus princípios e valores. Aquilo que eu carrego. Se nós somos cristãos, irmãos, nós temos que carregar essa bagagem e transmitir a eles. Mas nós precisamos filtrar tudo isso, porque o mundo está aí bombardeando o tempo todo. O tempo todo. É um trabalho árduo. Em Provérbios 22:6, até o Life Kids na apresentação citou o texto, ensina a criança no caminho que se deve andar.
porque quando for velho, não se desviará dele. O nosso papel de instrução, nós temos que praticar. Nós precisamos disso. Precisamos ensinar os nossos filhos qual é o caminho que eles devem seguir. Porque lá na frente, isso pode fazer uma diferença enorme. Porque a hora que ele se tornar independente, que ele estiver fora, né, da sua jurisdição, isso vai estar implantado no coração dele. E ele vai conseguir ter uma condição de analisar sobre essas duas bases, aonde ele quer constituir a sua família, o seu destino e a sua vida. Por isso, irmãos, esse é o motivo da família ser essencial no meio da sociedade, e principalmente a família cristã. Porque ela deve ser, né? Ela precisa ser um referencial. Ela precisa estar integrado na formação do caráter dos filhos, do indivíduo. Porque ela deve ensinar o caminho que ele deve seguir. E quem é o caminho? Quem é a verdade? Quem é a vida? Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós precisamos entender essa responsabilidade e entender que a família é essencial para a formação do caráter do indivíduo. E a sociedade vai se beneficiar com isso. E muito mais nós cristãos. Nós precisamos ser a diferença, fazer a diferença em meio a essa sociedade corrompida. Um outro aspecto que eu queria ressaltar aqui é que a família ela é essencial na sociedade porque ela ensina o valor de uma aliança. O valor da aliança. Deus, ele estabeleceu a família com uma relação de aliança. Por quê? Porque reflete o amor que ele tem por nós e a sua fidelidade. Deus é um Deus de aliança. Tem até uma música, né? Deus de aliança, Deus de promessa. Porque Deus, ele sempre se relacionou com a humanidade por aliança, por meio de aliança. Deus fez aliança com Adão, com Noé, com Abraão, com Moisés, com Davi. E com Jesus, por meio do sangue de Jesus, ele fez aliança conosco. Então o casamento e os laços familiares, eles são sagrados e devem ser mantidos com compromisso, porque eles reforçam a ideia de aliança. Tem um texto que eu queria citar aqui para os irmãos, lá em Malaquias 2,14, o texto vai dizer assim, ó, e vocês ainda perguntam por quê? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois vocês não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui Malaquias, ele está profetizando para o povo, logo depois do retorno do exílio. Mas esse povo estava fraco, enfraquecido espiritualmente, estava apático, né, e negligente no relacionamento com Deus e com o próximo. E no capítulo 2 aqui, Deus está confrontando os homens de Judá por serem homens infiéis em seus casamentos, quebrando a aliança conjugal. E essa infidelidade também estava o quê? Refletindo no relacionamento entre eles e Deus. E é um típico mau exemplo, não é verdade? Mas, ao contrário disso, uma família cristã ela precisa ser inspirada ou inspiração para a sociedade. Porque ela precisa ensinar esses valores. Precisa ensinar a sociedade a valorizar uma aliança. Porque hoje em dia o casamento está banalizado. Assim como o relacionamento com Deus. As pessoas casam pensando já em se separar.
Irmãos, eu conheci um casal que, assim, foi logo quando eu casei, bem nesse período, 2010, 2011, nesse meados de 2010, 2011, a moça casou com o rapaz e uma vez eu a encontrei no banco, né, ela fazia parte do nosso grupo de jovens. E aí, tudo bem, tal. Você está sabendo, eu e o fulano vai se casar. Verdade? Sim, a gente vai... a gente não se gosta muito, mas a gente conversou e a gente vai tentar. Vamos ver, quem sabe com a convivência a gente aprende a gostar um do outro. Aí eu ainda falei para a Mona, né? Falei, meu Deus do céu, porque a gente conhecia, né, quem era. Pergunta para mim se esse casal estão juntos hoje. Tiveram filhos, estão separados, cada um para um lado, desviados. Gente, difícil. E as pessoas já casam com esse pensamento. Se não der certo, a gente separa, vida que segue. Porque as pessoas não valorizam mais a aliança, o compromisso, a fidelidade. Sabe, irmãos, desculpa o termo aqui, mas é como se você mascasse um chiclete e a hora que ele perde o sabor, você joga fora, tira outro do bolso. Sabe, é descartável. Pega um copo descartável, você usou ali. É isso que as pessoas têm feito com os relacionamentos. Gente, e em todos os aspectos. É relacionamento familiar, é conjugal, é na amizade, é entre irmãos. Está banalizado. Porque as pessoas não querem investir mais na preservação da aliança. Porque é muito mais fácil você largar a mão do que você resolver o problema. Mas na cabeça das pessoas é assim. Mas nós, como cristãos, irmãos, a família cristã, ela precisa resgatar esse valor e ensinar para a sociedade o valor de uma aliança. Não é tão simples assim. Por quê? Porque aquilo que une essas pessoas, os princípios e valores mundanos, eles são frágeis. E eles se rompem muito mais fácil do que aquilo que muitas vezes nos une. Porque lá em Eclesiastes capítulo 4, verso 12, é um texto bem conhecido. Salomão escreve assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Esse texto ele é bastante utilizado para exemplificar a unidade composta, né, no caso do companheirismo, e também a presença de Deus no relacionamento, sendo ele a terceira dobra, deixando esse relacionamento muito mais resistente e duradouro. Então, quando Deus ele faz parte da nossa aliança, é diferente, irmãos. Ela se torna mais duradoura, mais resistente. E os princípios e verdades bíblicas, eles são fundamentais para que isso possa ser resgatado. Para que a gente possa entender que Deus precisa fazer parte dos nossos relacionamentos, da nossa aliança. Entendermos o quanto ela é preciosa. E perdê-la ou deixá-la por motivos banais é um prejuízo enorme. Porque, irmãos, olha o desgaste. É triste, sabe? Você olhar tudo que uma família constituiu, né, todos os esforços para conquistar os sonhos, para realizar aquilo que tanto almejavam. E, de repente, aquilo vai por água abaixo. Eu conheço relações que as pessoas demoraram anos sonhando com as conquistas. E hoje está lá à venda. Sabe, cada detalhe que eles sonharam, eles projetaram, investiram juntos. E hoje
Porque as pessoas não valorizam mais a aliança. Não valorizam o relacionamento. Eu sou da seguinte opinião, irmãos. Quem fosse casar precisava fazer um curso. É verdade. Sabe, um curso no sentido assim, precisava de uma orientação básica da responsabilidade que você, a partir de agora, vai assumir ao constituir uma família. Porque não é só simplesmente casar. Cara, a hora que o boleto bater na sua porta, você não vai ter sua mãe e seu pai, mas não. É você. Você tem pessoas que dependem de você. E para onde você vai? Se Deus não estiver nesse negócio, irmãos, fica difícil. Já é difícil com Ele. Agora para pensar. Que tristeza, né? Todos os sonhos se derretendo, se dissipando, se desfazendo, por motivos tão fúteis e banais, porque Deus não faz parte do negócio. Por esse motivo, irmãos, Deus ele é fundamental na família contemporânea, para que se preserve e ensine o valor de uma aliança, mostrando que a fidelidade e o amor ele é essencial para manter esse relacionamento de maneira duradoura, persistente. Nós precisamos entender isso e transmitir isso para o mundo. Isso é importante. E uma terceiro e último aspecto essencial da família na sociedade é que a família, ela oferece segurança. O mundo instável que vivemos, a família, ela precisa muitas vezes ser um lugar de refúgio, de apoio, de proteção. E que estenda, né, o amor e o cuidado de Deus. Porque quando a coisa aperta, a dificuldade bate a porta, a família, muitas vezes, ela precisa ser o nosso amparo. Ela tem um papel fundamental nisso. Deus ele designou a família para ser um lugar de acolhimento, onde cada membro possa se sentir amado, seguro. Porque a família é um meio pela qual também Deus cuida de nós. Obviamente, salvo as exceções de que famílias que não vivem os princípios de Deus acaba sendo mais difícil, né, a gente conviver pelas divergências de valores e tudo mais. Mas quando isso acontecer, Deus não desamparou, não. Nós precisamos lembrar que Deus nos deu uma família espiritual. Por meio de Cristo, chamada igreja. Ela é a nossa família. Por isso que Deus é essencial em nossas vidas e na estruturação da nossa família, irmãos. Lá em Provérbios 24, verso 3 e 4, diz assim: com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. A casa aqui ela pode ser representada por um indivíduo ou até mesmo uma família que se forma e se edifica com sabedoria. Onde os pais, eles, de maneira piedosa, e instruídos pela palavra, aplicam a sabedoria que vem do alto na formação e na edificação da família. E a consciência e o entendimento prático em relação aos princípios de Deus consolida essa construção. Então, olha só que interessante. Salomão ele escreve que o nosso conhecimento proveniente de Deus, aquilo que Deus nos ensinou por meio da palavra, é fundamental na constituição da nossa família. Porque nós vamos transmitir esse conhecimento. E ela vai ser essencial para a edificação da nossa família. Porque ela vai se tornar algo prático na nossa vida.
esses princípios eles vão ser consolidados e aplicados em nossa família. Porque a maior necessidade das famílias hoje, irmãos, nós percebemos, não são as coisas, é de Deus. As pessoas estão precisando de Deus. Não é o luxo, é a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Não é de presente, não é... Não, nós precisamos da presença de Deus. Porque quando edificamos a nossa família com sabedoria que vem de Deus, ela se torna muito mais resistente. E ela se torna também um refúgio que oferece segurança àqueles que precisam. Se a nossa família estiver fundamentada em Deus, irmãos, com certeza, Deus nos amparará por meio dela e nos dará segurança. Por isso que a família, ela é essencial na sociedade. E muito mais ainda, uma família cristã. Porque ela precisa ser modelo. A família cristã, ela precisa ser um modelo para o mundo. Onde os seus valores, eles devem ser baseados na vontade de Deus. E isso potencializa a atuação e o comportamento dessa família em meio à sociedade. Uma família cristã deve ser uma família onde os valores do reino é preservado e praticado. E com isso, o mundo e seus valores são confrontados e combatidos. E não propagados. E que Deus nos ajude, que as nossas famílias possam ser modelos para esse mundo deformado, mostrando a diferença e sendo motivo de orgulho e alegria ao coração do Pai. Sendo assim, irmãos, a nossa família, ela é essencial na sociedade. Porque ela forma o caráter, ela ensina esses valores divinos, ela ensina o valor da aliança, ela ensina a honrar com os compromissos e com Deus, com os homens. Ela oferece segurança em meio às adversidades da vida. Em um mundo de relações descartáveis, a família nos lembra os maiores legados não são construídos em contratos temporários, mas de uma aliança sagrada e permanente. Ela nos lembra que o ensino deve virar exemplo. O respeito, ele deve virar alicerce. E o amor, um porto seguro para o próximo. Que as nossas casas sejam escolas de caráter e valores que expressam o amor de Deus e a sua palavra. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus abençoe as nossas famílias, para que nós possamos ser faróis de luz em meio a um mundo obscuro e desprovido de valores, e que possamos ser referências, mostrando o amor de Deus, os valores e os princípios do reino em meio a uma sociedade desesperadamente corrompida.